Bem, dando continuidade, agora nós vamos ver os ângulos alternos externos, né? Então, se eles são alternos, eles não vão estar do mesmo lado da transversal. Cada um vai estar de um lado diferente, tá? Então, eu vou pegar aqui do meu lado esquerdo, e são externos, né? E do meu lado direito, né? Então, cada um está de um lado da minha transversal, né? E ambos estão na região externa. Quando isso acontecer, nós vamos ter os ângulos alternos externos, tudo bem? E além disso, os ângulos alternos internos. Se são alternos, eles não estão do mesmo lado da transversal, né? E ambos são internos. Então, na minha região interna, se eu pegasse esse ângulo aqui e este ângulo aqui, né? Então, cada um está de um lado da transversal, esse está do lado esquerdo, esse do lado direito, né? E eles estão alternando, cada um de um lado da transversal, e ambos são internos, ambos estão aqui na minha região interna, né? Então, se vocês observarem, eles têm medidas iguais. Então, os alternos internos sempre terão medidas iguais, tá? E agora, nós vamos ter os ângulos opostos pelo vértice, né? Então, o que seria o vértice? O vértice, ele é o ponto de encontro, né? De duas semi-retas, né? Então, se nós considerássemos, por exemplo, aqui, ó, esse pontinho, vamos chamar de vértice, né? Então, eles são opostos pelo vértice, cada um vai estar de um lado, né? Então, vou ter esse desse lado e esse daqui do outro lado, né? Então, se vocês observarem, eles sempre terão medidas iguais, né? Então, se eu considerasse aqui este ângulo azul e este ângulo azul também, considerando que esse pontinho aqui fosse o meu vértice, né? Então, cada um está de um lado, eles estão opostos, né? E quando isso acontece, eles vão ter medidas iguais, é como se tivesse um na frente do outro, tudo bem? Então, esses são os tipos de ângulos que nós temos, tá? Então, é claro que é muita informação, né? Eu vou deixar em anexo uma parte teórica que vai vir falando desses ângulos, né? Porque são muitas características, nomes diferentes, né? Então, o que é que vocês vão fazer nas atividades, né? Primeiro, identifique os pares desses ângulos que são correspondentes, né? Então, vocês vão olhar aqui nesse desenho, né? Então, lembrando que eu falei que os correspondentes, eles estão sempre do mesmo lado da transversal, né? Então, aqui eu tenho a minha transversal, tem que estar sempre do mesmo lado, ou tudo na direita, ou tudo na esquerda, né? E sempre um na região externa e o outro na região interna, né? Então, que parzinho que a gente poderia pegar? O ângulo C e o G, por exemplo. Vocês vão colocar aqui um parzinho, por exemplo, ângulo C e ângulo G. Ângulos alternos internos. Esses alternos, eles são o quê? Se são internos, vai ficar aqui no meio, né? Das duas retas paralelas, eles vão se alternar. Cada um vai estar de um lado da transversal, tá? Então, vocês vão colocar aqui pares de ângulos. Depois, atividade 2, né? Demonstre que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, como que vocês vão demonstrar? Vocês podem fazer um desenho, né? E representar, né? Por exemplo, fiz aqui o meu desenho, né? Tenho aqui dois ângulos. Posso colocar aqui. Se aqui, por exemplo, eu tivesse 120 graus, aqui eu teria quantos? 120 graus também. Então, por eles serem opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, vocês vão fazer um desenho, vão atribuir valores, né? É claro que não precisa nem utilizar o transferidor, não sei nem se vocês têm acesso ao transferidor, se tiver, ótimo, tá? Não pode fazer um esboço mesmo, só para demonstrar, tá? E aqui, demonstre que ângulos alternos internos são congruentes. Mesma coisa, faz o desenho, atribui valores para mostrar que eles têm a mesma medida. Então, congruentes na matemática seria medidas iguais, tudo bem? Aí depois vocês vão vir para cá. Atividade 3, descobrindo o X da questão. Então, vocês vão ter aqui 4 figuras, né? E nessas figuras vocês vão ter sempre um X para vocês descobrirem qual seria o valor desse X, tá? Então, aqui nós temos retas, né? Se a gente considerasse aqui, se aqui eu tenho 85 graus, do outro lado eu teria quanto? 85 graus também, né?
Então, se aqui eu tenho x, aqui eu teria quanto? X também. Que mais eu poderia pensar? Poderia pensar no ângulo vizinho, que é o adjacente, né? Os dois juntos totalizam sempre 180 graus, né? Então, vamos lá. Então, se aqui eu tenho 85 graus, aqui eu também teria 85, né? Se aqui eu tenho x, aqui também seria x. Que mais que eu poderia pensar? Então, se aqui eu tenho 85, os dois juntos totalizam 180 graus. Só verificar o que falta para os 180 graus, tá? Então, vocês vão caminhando nesse sentido, tá? Para descobrir o valor do ângulo x. Então, utilizem todas as informações que foram passadas para vocês, para que vocês possam descobrir o valor do x nessas figuras, tudo bem? Então, é isso daí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.